Número misto. Número misto é uma fração imprópria não aparente que pode ser escrita de uma forma mista. Vamos ver aqui um exemplo. 7/4. Vejamos que é uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Não é uma fração aparente, porque essa divisão aqui não vai resultar em um número natural. Então aqui nós podemos transformá-la em um número misto, uma parte inteira e outra fracionária. Como nós fazemos isso? Nós pegamos o número 7 e dividimos pelo número 4. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4 é 3. Bom, agora, o nosso resto, que nesse caso aqui é 3, agora vai ser o numerador da minha fração. Vou botar um N aqui. E o que vai ser o denominador da minha fração? Bom, o denominador da minha fração vai ser exatamente o meu divisor. Então, esse aqui é o denominador. Vou botar a letra D. E qual vai ser a parte inteira desse número misto? A parte inteira do número misto é exatamente o meu quociente. Então, nós temos aqui uma parte inteira e 3/4. 4 vezes 1 é 4 e 4 mais 3 é 7. 4 vezes 1 é 4 mais 3, 7, que forma a fração 7/4. Então aqui é o número misto. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São numerais diferentes que representam a mesma quantidade. Bom, vamos ver aqui então. Vamos fazer através de barras que fica mais fácil a visualização. Vamos fazer a primeira aqui. Vamos fazer uma outra que venha a ser do mesmo tamanho. Bom, imaginamos que essas duas figuras aqui são do mesmo tamanho. Então vamos ver o que é uma fração equivalente. Vou fazer uma fração 2/4 aqui. Então, eu tenho que dividir em 4 partes, né? Já que eu defini que vai ser 2/4. Então, aqui. Já que eu defini que é 2/4, então eu tenho que tomar duas partes dessa fração. Aqui. Tomar duas partes quaisquer aqui. Então, peguei essas duas aqui. Então, aqui eu tenho uma fração 2/4. Meu numerador é 2, duas partes que eu tomei, de 4 partes, que é o meu total. E nessa outra fração que está do lado aqui, que é do mesmo tamanho dessa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividi-la também
partes iguais. Imaginem pelo menos que são partes iguais. Vou fazer mais aqui, que eu acho que fica mais coerente. E aqui. Vou fazer uma divisão aqui no meio também. Pronto. Aqui já dá para ser visualizado. E aqui eu vou fazer a fração 4 sobre 8. Aqui vai ser a fração 4 sobre 8. Então, eu tenho... Opa! 4 sobre 8 não. Aqui faltou uma parte da minha fração. Vamos arrumá-la. Ainda dá tempo, isso aí acontece. Problemas existem para serem resolvidos. Fica a dica. Então vamos aqui dividir novamente. Senão vai dar problema, né? Lá na frente dá problema. Então, enquanto o problema é pequeno, a gente aproveita e já resolve. E aí fica tudo tranquilo. Vou fazer mais uma linha aqui para dividir melhor. Pronto, acredito que agora não vamos ter problemas. Aqui, eu vou fazer a fração 4 sobre 8. 4 sobre 8. Então, eu tenho 8, são as partes que eu tenho nessa fração. Então, tem 2, 4, 6, 8 partes. Eu quero tomar 4 partes, então, tomo 4 partes quaisquer aqui. Essas frações aqui são do mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho. Então, na verdade, elas são frações equivalentes. Elas equivalem uma à outra. E como eu posso comprovar isso? Posso comprovar através da divisão, que fração é uma divisão. Então, vamos ver aqui. 2 dividido por 4. Como o número é menor, eu acrescento um zero aqui do lado e uma vírgula aqui. Multiplicando 5 por 4, chegamos em 20. 20 menos 20 é zero. Então, essa fração aqui representa 0,5. E essa outra aqui, ela também tem que representar 0,5. Mesma situação, 4 não dá para dividir por 8, colocamos um zero do lado. E aqui, 5 vezes 8, 40. Vejam que o resultado das duas é o mesmo. Elas são frações equivalentes. Elas são do mesmo tamanho, porém foram divididas mais vezes e foram tomadas a mesma quantidade de parte. Então aqui, ó, para compreender melhor, essa fração foi dividida assim. Essa segunda, né? Olhem só, foi tomada 1, 2, 3, 4 partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 partes de 8. Um outro exemplo rapidinho aqui para terminar. Imagine que essas duas aqui são iguais. E aqui vou fazer uma fração de 1/2. E a mesma aqui eu vou fazer uma fração de 2/4. Então aqui eu vou tomar uma parte de 2, tenho 1/2. E aqui eu vou tomar 2 partes de 4. Então, eu tenho a mesma fração, porque 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 4.